Saudações, pessoal. Professor Frederico Schaff, então, de novo. Mais uma videoaula sobre redes industriais. Tá? Na videoaula de hoje eu vou passar para vocês a segunda parte, segunda e última, tá? Sobre a camada física do modelo isoose. Ok? Então vamos continuar da onde a gente parou na última videoaula, tá? Que é a sincronia na comunicação. Tá? Para quem se lembra do que eu mostrei antes, na evolução da comunicação, tá? A sincronia na comunicação é muito importante. Tá? E seja qual for o meio de comunicação, seja qual for a tecnologia que a gente vai utilizar para se comunicar, tá? Sempre é necessário ter alguma característica para sincronizar a comunicação. Tá? Então, a gente vai ter um transmissor ou mais de um transmissor, um receptor, mais de um receptor, tá? E para fazer com que esses atores aí de transmissão e recepção estejam prontos para receber, prontos para transmitir, tá? Tem que haver uma maneira de sincronizar. Tá? Se vocês lembrarem lá também da evolução, tá? Uma das partes, um dos avanços bem interessantes, onde a sincronia na comunicação pode ser bem facilmente vista, é no telégrafo hidráulico, então, que está representado aqui na figura, né? Tá? Vocês veem, então, aqui o telégrafo hidráulico em si, tá? E é ele que é utilizado na comunicação, em conjunto com um sinalizador, que é uma tocha. Tá? Essa tocha serve justamente para sincronizar a comunicação. Tá? Então, tocha de fogo, né? Que dá para ver de longe. Tá? Então, aquele que quer enviar alguma coisa, tá? Sinaliza que quer enviar. Tá? Quando o outro estiver pronto, provavelmente ele faz algum movimento também. Por exemplo, acende uma tocha e levanta ela também, para que eles saibam, então, que chegou o momento de sincronia, porque a gente pode fazer a comunicação. No telégrafo hidráulico, lá, se vocês lembrarem também, que eu passei isso antes, né? A comunicação se dá, então, pelo nível de água que tem numa vasilha. Tá? A vasilha está representada aqui. Tá? Esse aqui é o transmissor, então o transmissor está com uma mão aqui numa torneirinha. Tá? Então, no momento que estão sincronizados, o transmissor e o receptor, tá? É feita uma sinalização que ele vai abrir a torneirinha, tá? O outro lado lá está sabendo que tem que abrir a torneirinha ao mesmo tempo, os dois abrem a torneirinha até que o transmissor deixe no nível relativo à mensagem que ele tem que transmitir. Aí fecha a torneirinha e sinaliza de novo que está pronto. Ok? Então, para a sincronia na comunicação são utilizados sinalizadores, tá? Em transmissões de dados para prevenir a perda de dados devido à diferença de velocidade entre os nodos. Tá? E também a tensão, digamos assim, dos dispositivos envolvidos na comunicação. Pode ser que o receptor não esteja pronto para receber, esteja fazendo uma outra coisa. Tá? E dessa forma, né, o transmissor tem que sinalizar para ele, dizendo. Tá? Uma analogia bem simples para vocês, né, de comunicação. Digamos que eu tivesse um rádio, um walkie-talkie, tá? E eu quisesse falar com algum de vocês aí que estão vendo a videoaula. Então, de posse de vocês, vocês estivessem com o walkie-talkie. Vocês não iam saber quando que eu ia comunicar, né? Então, como é que eu vou sinalizar que eu quero transmitir alguma coisa? Bom, com o rádio, normalmente a gente faz assim, né? Tá na escuta, fulano? Câmbio. Isso é uma sinalização. Eu não mandei uma mensagem especificamente. Eu estou fazendo uma pergunta dizendo se está na escuta ou não. Tá? Então, no momento que eu recebo alguma coisa de retorno, então, professor Frederico, estou na escuta. Eu recebo isso, aí sim eu vou mandar a mensagem que era o meu interesse inicial. Ok? Então, essa é uma sinalização de sincronia na comunicação. Certo? Bom, disse que uma comunicação é síncrona, tá? Ou está em sincronia, tá? Isso é bastante comum a gente ouvir, um determinado meio de comunicação é síncrono ou não é síncrono. Tá? Então ele é síncrono quando há uma temporização conhecida entre troca de informações, mensagens no caso, né?
entre os elementos envolvidos. Tá? Então, quando mais ou menos o receptor sabe quando é que o transmissor vai enviar uma mensagem. Tá? Eles estão em sincronia, digamos, eles têm lá o mesmo relógio, ele sabe lá, opa, às 10 horas eu sei que vão me mandar uma mensagem. Tá? Então, os dois estão sincronizados, e realmente daí o transmissor às 10 horas manda uma mensagem. O receptor daí vai estar pronto para essa mensagem. Então, tem uma sincronicidade ali intrínseca da comunicação. Tá? Ou seja, quando há conhecimento prévio de períodos de comunicação entre os envolvidos. Tá? Quando não há, obviamente, essa sincronicidade, tá? A gente diz que o meio de comunicação é assíncrono. Tá? Então, não síncrono, né? Tá? Essa é a lógica, então, dos meios de comunicação síncronos e assíncronos. Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Ok? Bom, uma das coisas bastante importantes na sincronicidade da comunicação, tá, é a sincronização de bit, tá, ou de caractere, ou de símbolo, tá, que é o que vai ser efetivamente utilizado na transmissão dos dados. Tá? Então, eu falo aqui de bit porque é o mais comum. Tá? Em comunicações seriais assíncronas, a sincronização de novos dados, caracteres ou símbolos, se dá pelo uso de um start bit e um ou mais stop bits. Tá? É assim no WART, no RS-232, no RS-485, tá? E na maioria dos canais assíncronos. Tá? Então, na verdade, todos os canais assíncronos, todos os meios de comunicação assíncronos, tem essa questão de um bit de sincronização. Tá? Pelo menos no início e outro no final. Tá? Esse bit de sincronização é normalmente chamado de start bit e o bit de final de sincronização é chamado de stop bit. Ok? Em comunicações seriais síncronas, o clock é recuperado diretamente do sinal com a codificação de linha, tá? Line code apropriado. Tá? Aqueles que são assíncronos, tá? A sincronicidade geralmente é recuperada através do start-stop bit. Ok? Exemplo da comunicação do RS-232, onde aqui a gente está transmitindo um caractere, que é a característica do RS-232 transmitir caractere a caractere. Tá? O caractere é um conjunto de data bits. Tá? Aqui pela figura fica bem claro, né, que a gente tem um período de comunicação chamado de idle, tá? Que é a linha ociosa, tá? E a comunicação começa quando a gente tem sinalização do start bit, que está aqui colocado start. Tá? O caractere termina no stop bit e pode começar um próximo caractere no próximo start bit, terminando no próximo stop bit também. Tá? Então, dá para ver claramente, né? Aqui vinha linha ociosa, opa, variação bem brusca do sinal, tá? Dizendo então que houve um início de comunicação. Tá? Bom, no RS-232, como eu vou demonstrar para vocês também, tá? A codificação de linha lá é polar, né? E aí vocês veem aqui os níveis de tensão. Eu vou explicar isso aqui depois de novo, né? Aqui está representado um único caractere, né? Tá? Um start e um stop bit. 8 data bits aqui em sequência entre o start e o stop bit. Ok? Vamos lá, seguindo. No padrão Ethernet, também tem a sinalização, tá, de início e fim. Tá? Tem a sinalização da sincronização do bit. Tá? Como no Ethernet, tá, pelo menos no padrão mais comum de Ethernet é utilizado a codificação Manchester, tá? Então a codificação Manchester a gente consegue recuperar o sinal de clock automaticamente, né? Porque o sinal de comunicação é fundido com o sinal de clock. Tá? Então o tempo de aquisição do bit aqui é bem fácil, né? Então a sincronia é bem fácil, a gente vai ter sempre essa variação no meio do tempo de bit, né? Através do clock, ok? Bem simples, né? Bom,
Para meios de comunicação que utilizem codificações que não permitam recuperação do clock, tá? E por consequência possam causar problemas de sincronia, tá? Muitas vezes é utilizado o que a gente chama de bit stuffing. Tá? No inglês lá é inserção de bits. Tá? Em padrões onde a sincronia é crucial para a comunicação, são os chamados síncronos, e a codificação de linha não permite recuperação de clock, é utilizada a técnica chamada bit stuffing. Nessa técnica, o bit com polarização inversa aos anteriores é inserido. Essa inserção é chamada de stuff, né, ou stuffing. Tá? É inserido então automaticamente na transmissão para garantir a transição no intervalo mínimo pré-definido. Tá? Esses bits são inseridos só para a sincronização. Tá? Eles não contêm dados importantes para a comunicação. Tá? Então eles só são utilizados para sincronia. Tá? Então na recepção lá é óbvio que são identificados esses bits, né? Tá? E eles são retirados depois. Tá? Quem faz essa inserção e retirada é um serviço da camada física. Tá? Aqui um exemplo de bit stuffing, tá? Onde a gente tem a inserção de bits de polaridade inversa, né? A cada 5 bits iguais. Tá? Então aqui a gente vê a sequência de bits que compõe a mensagem, tá? 29 bits. Aqui vocês veem, bom, tem 5 bits aqui, uns em sequência. 1, 2, 3, 4, 5, vocês podem ver. A regra do bit stuffing é, se tiver 5 bits iguais em sequência, o próximo inserido automaticamente, tá, para transmissão, tá, é um bit de polaridade inversa. Tá? Então, se aqui é tudo 1, quando eu for transmitir, o próximo é inserido um 0. Tá? É inserido o quê? Depois desses 5 em sequência. Tá? Ah, professor, mas depois desses 5 em sequência já vinha o 0. Bom, continua o 0 daí. Daí vai contar, inclusive. Tá? Vai ter um 0 aqui do bit stuff inserido. 1, 2, 3, 4, 5, porque somou junto com os 4 bits que polarização 0 que vieram depois do bit stuff, né? Daí ficou 5. Logicamente, depois eu também tenho que colocar um bit de polarização inversa, porque deu 5 na sequência aqui, inserido um bit stuff de polarização inversa, aqui era o 0, então virou 1. A mesma regra segue depois, tá? E para essa sequência aqui de 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, bits alternando, né, a polaridade, eu vou ter a inserção de 7 bits de bit stuff. Ok? Só para vocês terem uma ideia, tá? Como é que isso funciona. Mas isso me garante o quê? Bom, a cada 6 bits, pelo menos eu vou ter uma inversão de polaridade nos bits. E essa inversão de polaridade serve para mim sincronizar o clock lá na recepção. Ok? Bom, outro serviço da camada física do modelo ISO-OSI, tá, é o controle de fluxo. Tá? Existem basicamente 3 tipos de controle de fluxo. O chamado controle de congestionamento da rede, tá? Controle por janelamento e buffer de dados. Tá? Então, no controle de congestionamento da rede é implementado então um mecanismo de prevenção que controla a quantidade de dados transmitidos que o nodo recebe. Então, tem um contador lá que começa a dizer, opa, eu já transmiti 100 bits. Tá? E aí eu insiro no meu hardware lá dizendo, opa, no momento que eu transmiti 100 bits em sequência, tá? Agora eu paro a transmissão e dou um tempo. Para quê? Para que o receptor consiga processar, digamos assim, esses 100 bits em sequência. Tá? Ou 8 caracteres, ou 10 caracteres, 20 caracteres. É normal ter esse tipo de controle. Para que isso, professor? Para a gente não entupir o receptor lá com um monte de dados que provavelmente ele leve algum tempo para processar. Tá? Então esse é o mecanismo então, de controle de congestionamento de rede. Existe um outro tipo de controle de fluxo, que é o controle por janelamento. É um mecanismo que calcula quantos dados foram enviados antes de perguntar sobre o recebimento. Esse recebimento é uma confirmação, né? No inglês lá, acknowledge. Tá? Mais ou menos como assim, eu mando um monte de mensagens, tá?
E aí, em algum momento, tá? Pré-definido, digamos, eu mandei 100 mensagens. Tá? Depois que eu mandei 100 mensagens, eu digo aqui, olha, enchi minha janela de fluxo. Agora, depois que eu mandei essas 100 mensagens, só vou mandar mais outra mensagem quando eu receber alguma coisa para quem eu transmiti dizendo que ele recebeu as 100 mensagens. Tá? Então, na verdade, o transmissor enviou 100 mensagens para um receptor ou para múltiplos, tá? E agora ele fica aguardando por uma confirmação. No momento que ele receber essa confirmação, uma mensagem de volta, então, tá? Aí digamos que o receptor lá disse, recebi a mensagem. Aí o que o transmissor agora faz? Agora pode mandar mais 100, por exemplo, tá? Mensagens em sequência. Tá? Então, é controlado dentro de janelas. E o mais comum, controle de fluxo, é o que a gente chama de buffer de dados. É um mecanismo de prevenção que proporciona armazenamento compensando as variações de velocidade entre os nodos. Tá? Isso é o mais comum que tem. Tá? Na comunicação, essas comunicações assíncronas é o que é geralmente implementado. Tá? Eu vou mostrar depois para vocês um exemplo, né? Na comunicação do meu computador, por exemplo, com o Arduino. Tá? Mais para frente eu vou mostrar isso, não vai ser agora. Tá? Mas nessa comunicação vocês têm claramente, né, dois hardwares se comunicando. Tá? Por quê? Por interface serial. Quem é que tem mais poder de processamento? O meu computador ou um Arduino? É óbvio que o meu computador. Tá? Então o que quer dizer? Bom, o meu computador não pode ficar enviando 200 milhões de mensagens, tudo em sequência aqui, tá? E entupir o Arduino. Eu tenho que dar um tempo para ele processar essa informação. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que tanto o Arduino quanto o meu computador, mas mais importante para o Arduino, porque ele tem uma velocidade menor de processamento, tá? Ele tem um buffer lá de recepção. Tá? Que ele diz o seguinte, bom, eu tenho minha rotina de processamento aqui, tá? E eu não fico cuidando toda hora para ver se eu estou recebendo mensagem. Tá? Eu digo o seguinte, eu tenho um buffer de recepção, sempre que eu receber alguma coisa, coloca lá no buffer. Quando der tempo, eu verifico lá o que tem no buffer, que é o que eu recebi de mensagens. Tá? O importante aí é não estourar o buffer, né? Não encher o buffer acima do que ele tem de memória. Tá? E é o mecanismo mais simples de implementação de controle de fluxo. Tá? Tem outros tipos de controle de fluxo, tá? Que é o controle de fluxo por hardware, por software e por envio de bit ou caractere de sinalização. Tá? O controle de fluxo por hardware, tá? Geralmente utiliza um par, tá? De condutores, então, canais de comunicação, tá? Que servem justamente para fazer essa negociação. Tá? É um canal separado, tá? Do canal de comunicação de mensagens. Tá? É mais ou menos como um aviso. Exatamente como tem lá no telégrafo hidráulico. Tá? A comunicação em si é lá da vasilha de água, mas eu tenho um mecanismo de sincronização. Tá? Esse mecanismo de sincronização é a tocha. Tá? Exemplos mais comuns são os pares de comunicação no controle de fluxo serial. Tá? Esses pares são os conhecidos RTS-CTS ou DTR-DSR. Tá? RTS, então, é Request to Send e CTS é Clear to Send. Tá? Então, está vendo ali, em inglês, né? Solicitação para enviar e liberação para envio. Tá? Então, mais ou menos um par, dizendo, ó, o receptor está pronto e o transmissor quer transmitir. Tá? No momento que essas duas condições estão satisfeitas, aí é enviada uma mensagem. Tá? Agora, se o transmissor não solicitou para enviar, tá? Aí o receptor não está pronto. Tá? Ou se o receptor não está pronto para receber, tá? Aí ele não vai, o transmissor não vai enviar. É justamente essa ideia de controle de fluxo. Tá? O DTR-DSR é a mesma coisa, tá? Só que com outros nomes. Tá?
Data Terminal Ready, Dataset Ready. Tá? É a mesma ideia do RTS-CTS. Tá? Bom, esse mesmo controle de fluxo pode ser feito por software também. Tá? Aí é chamado de X-On, X-Off, ou Transmit On, Transmit Off. É um caractere daí, combinado entre os envolvidos, que utiliza o mesmo meio de comunicação das mensagens normais, tá? Para controlar então se está pronto ou não está pronto. É mais ou menos como o tá na escuta e o tô na escuta. Tá? É a mesma, eu estou usando o mesmo canal de comunicação, que é o rádio, e estou mandando um código, digamos assim, em que os envolvidos conhecem. Tá? Também tem o invite bit de caractere de sinalização, é a mesma coisa, ok? Bom, então é bastante comum a gente encontrar nos padrões de comunicação, como tem, por exemplo, no RS-232, além dos pinos RX e TX, como vocês estão vendo aqui, para comunicação de mensagens, os pinos RTS e CTS, tá? Tanto num quanto no outro. Assim como o transmissor, o pino transmissor vai no receptor, no pino receptor de quem vai receber a mensagem, e o inverso é a mesma coisa, tá? Então, para uma comunicação full duplex aqui, tá? No RTS-CTS também é o mesmo esquema, ok? Bom, é serviço da camada física também o chaveamento de circuitos, que a gente chama de multiplexação, tá? Então não é difícil imaginar que se há alguma multiplexação de hardware para transmissão ou recepção, que esse é um serviço da camada física, pois é ela que tem contato direto com o hardware de acesso ao meio, tá? No computador de vocês ali, né, para fazer a conexão com a internet, normalmente a gente tem a placa de rede, tá? Ethernet, ou a placa de rede Wi-Fi. Tá? São duas placas de rede. Tá? E as mensagens, bom, são idênticas tanto para um quanto para outro. Tá? Quem é que sabe para qual vai enviar, tá, a mensagem? O meu hardware. Tá? Ele que pode fazer essa multiplexação. Então, o serviço de multiplexação de hardware de transmissão, de interface de comunicação, é da camada de rede também. Tá? Se eu tiver mais de um canal de comunicação Wi-Fi, por exemplo, também é serviço da camada de rede identificar isso, ok? Serviço da placa de rede, né, que está ligada à camada física, tá, do equivalente ao serviço do modelo ISO-OSI. Então, né? Se há mais de um meio de transmissão, canal, esse chaveamento é efetuado pela camada física, que troca um circuito, faz a multiplexação por outro, naturalmente e sem o usuário saber também. Tá? Bom, serviço também de detecção de linha, tá? Em alguns meios físicos que tem isso, tá? É da camada física também. Tá? Aqui está o famoso Carrier Sense e Collision Detection. Tá? Então, do inglês, detecção de linha e detecção de colisão. Tá? Sensibilidade de linha, né? Tá? Eu não sei quantos vocês já mexeram naqueles telefones antigos, tá? Hoje em dia nem tem mais isso, quase, né? Mas tem o tom de discagem, né? A gente tirava o telefone do gancho e aparecia tu. Tá? A gente não podia discar antes de ter o tu, senão se a gente tirasse do gancho e tivesse alguém falando ou não desse o tu, quer dizer que não está pronto para transmitir. O que é isso? É o tal do Carrier Sense. Tá? É exatamente isso. Tá? Opa, a linha está livre para eu enviar. Tá? Se eu tirar do gancho o telefone e tiver alguém falando, é óbvio que tem alguém se comunicando ali. Se eu comunicar em cima, vai dar problema. Tá? Então, em redes onde há disputa de nodos pelo canal de comunicação, é papel da camada física escutar o meio de transmissão. Isso é o Carrier Sense, para saber se o canal está ocupado ou não. Também é importante detectar se o que foi enviado pelo nodo, né, está no canal ou não. Tá? Eu estou transmitindo algo. E aí, como é que eu posso saber se o que eu estou transmitindo está no canal ou não? Bom, basta eu escutar.
Mesma coisa que eu pegar no meu telefone. Tá? O que eu estou falando normalmente é o que eu ouço no telefone. Se eu estiver ouvindo uma outra coisa, é porque o que eu estou transmitindo está sendo colidido, né? Tá ocorrendo uma colisão ali com outro dispositivo, por exemplo, que está transmitindo. Esse é o tal do Collision Detection. Tá? Mesma coisa que eu estou enviando digamos que fosse um bit, né? Eu estou enviando um nível lógico 1. O que está no canal? Ah, está 1. Bom, beleza. Tá? Agora, eu estou enviando um 0 e está no canal 1. Bom, aí quer dizer que o que eu estou enviando não é o que está no canal. Então, houve colisão. Tá? Então, a colisão é a sobreposição de mensagens no canal. Tá? E muitos desses serviços de detecção de linha e detecção de colisão são feitos pela camada física. Tá? Naturalmente que em topologias de rede ponto a ponto, com transmissão full duplex, um canal para recebimento e outro para transmissão, tá? Esse serviço não precisa ser efetuado, porque eu tenho um dispositivo ligado a outro dispositivo, tá? E eles estão em canais separados e cruzados, né? Tá? Então tem esse dispositivo aqui tem um canal para transmissão e para recepção. Esse aqui também tem um canal de transmissão e recepção. Os canais estão cruzados, né? É o que a gente chama de full duplex. Então, sempre que esse aqui quiser transmitir, ele vai utilizar o canal de transmissão e o outro vai recebê-lo pelo canal de recepção. O inverso é exatamente a mesma coisa. Então, nunca vai estar ocupado, porque são só dois dispositivos e as linhas são exclusivamente utilizadas por esses dois dispositivos. Então, em canais que são full duplex, a detecção de linha e collision detection não tem muito sentido. Tá? Já em meios de comunicação que não são full duplex, aí sim é bastante importante a gente fazer a detecção de linha e a detecção de colisão. Tá? Estratégias de acesso a meios de comunicação compartilhados são desempenhados, tá? É um serviço à parte, não executado pela camada física, e sim pela camada de enlace de dados, que a gente vai ver agora na sequência. Não nessa videoaula, ok? Bom, como a camada física está em direto contato com o hardware de transmissão e recepção, é papel dessa reportar erros de transmissão às camadas superiores, tá? Causadas pela falha de hardware ou problemas no canal de comunicação. Não sei quantos de vocês já tentaram fazer alguma comunicação e, bom, esbarraram lá dizendo, opa, tá sem sinal de rede, tá? Ou essa interface está ocupada. O que é isso? É o hardware de vocês, então o serviço da camada física dizendo que não dá para transmitir. Tá? O erro no nível de quadro, ou seja, agrupamento de dados, bits, símbolos ou caracteres, recebido é apenas detectado e possivelmente corrigido na camada superior. Também serviço da camada de enlace de dados, isso não é serviço da camada física. Ok? Bom, serviço da camada física também é o ordenamento dos bits, ou dos caracteres, ou dos símbolos. Tá? Eu vou falar em bits aqui porque é mais simples a gente enxergar. Então, quando o meio de transmissão utiliza agrupamento de bits, tá, em caracteres, símbolos, é serviço da camada física ordenar esses bits para o envio. Isso acontece, por exemplo, no ART, no RS-232, no RS-485, tá? Como eu já vou demonstrar agora na sequência. Tá? Digamos que eu tenha que mandar 8 databits. Tá? Esses 8 databits eles podem ser enviados de duas formas, né? Eu já vou explicar isso para vocês. Posso mandar na sequência que a gente conhece natural, do maior para o menor, ou exatamente o contrário. Tá? Os bits que compõem o caractere símbolo são chamados de bits de dados, databits. A quantidade desses databits normalmente pode ser configurada. Tá? Exemplo, caracteres ou símbolo com 8 databits, com 7 databits, com 9 databits, com 10 databits. Tá? Isso é normalmente configurado. O mais comum é utilizar um caractere com 1 byte, tá? 8 bits, então, né? Então, existem duas possibilidades de ordenamento desses databits, como eu havia comentado antes. Né? O mais lógico para nós, né, é o que a gente chama de bit mais significativo primeiro. Most significant bit first.
tá? MSBF. Tá? Então, o bit mais significativo é transmitido primeiro, logo na sequência, o segundo mais significativo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até chegar ao menos significativo. Essa é a sequência natural, como a gente escreve, por exemplo. Tá? E tem a sequência inversa, tá? Que é o bit menos significativo primeiro. No inglês, Least Significant Bit First, tá? LSBF. Tá? Então aqui está uma sequência de bits, eu coloquei aqui, né? 8 data bits, vocês podem ver, tá? E o número é 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Esse aqui, né, do jeito que a gente escreve, é o bit mais significativo, então most significant bit. E esse aqui, desculpa, esse aqui é o bit menos significativo, ou least significant bit first, significant bit, desculpa. Então, seguindo os dois critérios aqui, né, tá? Se eu usar o most significant bit first, eu começo daqui e termino lá, exatamente como está aqui. Se eu utilizar o least significant bit first, aí eu começo daqui e termino lá. Aí vocês podem ver que a sequência inverteu aqui. Mando primeiro o 0, que é o bit menos significativo. Segundo menos significativo. Segundo bit. Ficou esquisito, né? O mais significativo depois do menos significativo. E a sequência é inversa, né? Então ficou 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Né? Então essa sequência aqui. Tá? Por mais que pareça um pouco ilógico, tá? É mais comum a gente ter em meios seriais assíncronos o padrão LSBF, Least Significant Bit First, que é o que a gente tem, por exemplo, no RS-232, no RS-485 e no WART. Tá? Aqui um exemplo. Tá? 8 data bits, o valor é 75 em decimal, tá? 75 em decimal, vou usar aqui a calculadora para mostrar para vocês, calculadora do Windows mesmo, tá? 75 em decimal, vira essa sequência de bits aqui então, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, tá? Vou deixar aqui no cantinho, tá? Bom, como vocês viram lá, o RS-232, tá? Assim como muitos outros, são meios assíncronos, então tem a sinalização do start bit. O start bit normalmente é um nível lógico 0, tá? Aqui então nível lógico 0, e aí, pelo padrão do RS-232, tá? A sinalização, o ordenamento dos bits é Least Significant Bit First. Então, ele começa por esse 1 aqui, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, como vocês estão vendo, tá? 0, 0, 0, 0, 1, 0, que é exatamente o que está aqui, na sequência invertida, ok? E depois o stop bit, então, que tem sinalização nível lógico 1, ok? Bem simples, né? Outra coisa importante, né, e que eu poderia ter mencionado antes, mas deixei praticamente quase para o final, né, é que quem faz controla, né, a duração dos bits é obviamente que a camada física. Tá? Então a taxa de transmissão e recepção dos bits ou símbolos, que normalmente é chamada de baud rate, determina o tempo de duração do bit, ou bit time. Tá? Exemplo, taxa ou baud rate de 1 megabit por segundo. Tá? Essa aqui é a notação correta, tá, pessoal? O jeito que se escreve 1 megabit por segundo. Tá? BPS. Tá? Então, mega, bit, B minúsculo, o B maiúsculo é para byte, tá, pessoal? Então, B minúsculo per, né? Isso aqui é do inglês per second, né? Por segundo, tá? Então, MBPS, 10 megabits por segundo. Tá? Quer dizer, vai ter 10 milhões de bits dentro de um segundo. Tá? A duração do tempo de bit é obviamente que o inverso. Tá? 1 sobre 10 milhões segundos é o tempo de bit. Ou seja, 0,1 microsegundos. Ou 100 nanosegundos. Tá? Então, se a gente fosse transmitir, a gente ia ter o tempo de duração do bit aqui, tá? Em 100 nanosegundos.
ok? Em 10 megabits por segundo, né? Ok? Então isso é bem simples, né? É óbvio que muitas vezes, né, a gente não tem essa subida aqui instantânea, né? Às vezes a gente tem a subida um pouco mais devagar, né, pessoal? Então não é bem uma... não é totalmente vertical, né? É um pouco inclinada, né? Então sobe um pouco devagar, tá? Claro que conforme o hardware, né? Quanto mais rápido o hardware, mais rápido é a subida do bit, né? Mas normalmente a gente tem ali uma rampa, tá? Uma rampa que não é vertical, ok? Exemplo, né? Aí aqui tá a captura praticamente real, né? Vocês veem a rampa aqui, né? Tá? Taxas ou baud rate típicos nos meios seriais, como o RS-232 e afins. Tá? Tem lá 300 bits por segundo, 600 bits por segundo, 1200 bits por segundo, 2400 bits por segundo, 4800, 9600, que é praticamente um padrão, 14400, o dobro de 9600, que é 19200, tá? O dobro de 14.400, que é 28.800, tá? E assim por diante. Às vezes vai em dobros, né? Vocês podem ver aqui 38.400, 56.000, tá? E 115.200, que é normalmente o máximo que a gente tem na RS-232, ok? Então, 115K, né? Tá? Bits por segundo, aproximado, ok? Bom, pessoal, esse é o conteúdo teórico, tá? E agora eu vou fazer uma série de demonstrações para vocês e exemplos de hardware, né? Para esses serviços da camada física, tá? Então, estrutura do bit, configuração do bit, níveis de tensão e assim por diante, né? Tá? Vou mostrar assim para vocês na sequência. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a demonstração do padrão UART. Tá? O UART está para Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Tá? Vocês encontram agora uns padrões que são chamados USART. Tá? Universal Synchronous e Asynchronous Receiver Transmitter. Tá? Então, um que faz tanto a parte síncrona quanto a parte assíncrona. Tá? Dá para usar isso, né? Tanto um quanto o outro. Às vezes nem é tão importante saber qual é que está sendo utilizado, tá? Só utilizar da melhor forma, né? Mas é importante você saber, então, o que está envolvido nisso, né? O UART, então, é um padrão de comunicação serial bastante comum em microcontroladores, tá? E é o mais antigo que tem, o padrão mais antigo de comunicação entre microcontroladores, tá? E ele funciona com níveis lógicos que a gente chama de TTL, tá? TTL está para Transistor Logic, ou seja, lógica entre transistores, né? Tá? Que são os elementos chaveadores mais comuns que a gente tem na eletrônica, né? Então, no Transistor Logic, o bit nível lógico 1, tá? Ele tem valor de tensão positiva, e aí são dois possíveis valores. Tá? Se for utilizado um circuito integrado que tem tecnologia CMOS de transistores, aí o nível de tensão é 3.3 volts. Ou se não é CMOS, se é o comum, tá? Aí é 5 volts. Tá? Então tem tecnologia CMOS ou não CMOS. Tá? Importante você saber isso, tá? Então, porque isso muda muito, né? Às vezes a gente não consegue ligar um CMOS num não CMOS porque eles não entendem muito bem, o não CMOS não vai entender o nível de tensão do CMOS. Tá? E aí tem que fazer uma adequação, né? E o bit nível lógico 0, para ambos é 0 volt. Então, codificação de linha aqui unipolar, né? Como vocês sabem, né? Nível de tensão positivo para sinalização de 1, 0 para sinalização de 0 volts. Tá? E a demonstração que eu tenho para mostrar para vocês aqui, tá? É o uso do meu computador com três softwares, desculpa, tá? Um de monitor serial, que é o Docklite, outro que é de equipamento de medidas, tá? Elétricas, tá?
bastante conhecido, que é o LabVIEW. Dá para a gente construir instrumentos virtuais no LabVIEW e programar, inclusive, também. Tá? E outro que é um analisador lógico. Tá? Então, esses três softwares, digamos assim, vão estar no meu computador. Tá? E uma placa de aquisição de dados da National MyDeck, tá? Ligado ao LabVIEW, e o Logic Analyzer, então, da Kingst, tá? Ligado ao software Logic Analyzer. Tá? E o que a gente vai analisar? Bom, eu vou utilizar um conversor USB para serial TTL, tá? Que é baseado no circuito integrado FTDI, tá? E vou analisar ali os sinais de transmissão. Tá? Então, TX entre ground. Tá? E aí vai ficar claro para vocês como é que isso funciona. Assistam, então, por favor, a demonstração. Bom, pessoal, aqui eu vou fazer a demonstração, então, do que a gente chama de WART. Tá? Para isso, eu vou utilizar os seguintes equipamentos, então, como eu já havia mostrado antes. Esse aqui é uma placa de aquisição, tá? Externa, tá? É da National Instruments, então é o chamado MyDeck. Tá? Ele faz aquisição de sinais, tanto digitais quanto analógicos, né? Tá? No caso aqui a gente vai fazer a captura do sinal como se ele fosse um analógico. Tá? Aqui um analisador lógico, que é para ver justamente bits, tá? Que são enviados então de comunicação, vocês podem ver pelo desenho aqui, né? Tá? E aqui o central, né? Tá? O elemento central que a gente vai fazer o teste, que é essa plaquinha aqui. É uma plaquinha USB, eu estou segurando aqui porque senão ela vira, tá? É uma plaquinha USB ligada ao meu computador para nível de comunicação serial TTL, tá? Tem um jumper aqui, tá? Então a comunicação a gente pode ser 3.3 volts ou 5 volts, tá? Isso porque vocês sabem, né, que tem microcontroladores que funcionam com tensão 3.3 volts e outros microcontroladores que funcionam com tensão de 5 volts, tá? Tanto para níveis lógicos quanto para alimentação, né? Aqueles que têm tecnologia CMOS geralmente são 3.3 volts, tá? E os que não são tecnologia CMOS, então 5 volts, ok? Então o equipamento central é essa plaquinha aqui, então um conversor USB para comunicação serial nível TTL. Tá? Ele tem o mesmo chip que tem no Arduino, tá? Para conversão. Tá? Então vocês programam o Arduino conectando numa porta serial, né? USB, né? Tá? Aquele chip lá é o chamado FTDI. Tá? Esse aqui é o mesmo chip que tem no Arduino, tá? Para níveis de tensão, então TTL. Ok? Tem um pequeno delay aqui no meu vídeo, tá? Às vezes eu aponto aqui e ele demora um pouquinho para chegar, tá? Mas o que vocês veem então nessa plaquinha, tá? Vocês veem o LED aqui dizendo que ela está ligada, então, tá? E aqui tem os pinos, então, de comunicação, tá? Aqui vai ter esse amarelo aqui é o ground, tá? Do lado dele é o CTS, se não me engano. Depois é o DTR, né? Tá? Esse aqui em verde é o TX, então o pino utilizado para transmissão. Tá? Do lado é o RX e aqui está o de alimentação, tá? 5 volts. Tá? Como o que nos interessa aqui é medir o que essa plaquinha está transmitindo, então eu liguei ao meu equipamento aqui de aquisição. Aí agora eu vou colocar um pezinho aqui só para ele não girar, tá? Tá? Liguei ao meu equipamento de aquisição, tá? Aqui ao ground, que é a relação, tá? Então tem um pino aqui que sai daquele verde e entra no meu MyDeck aqui, tá? E vai para o analisador lógico, que é esse aqui, o preto, que é o ground, tá? Tem um delay ali, né? E o verde, que é o TX, tá indo para minha entrada analógica, parte positiva, né, da ponteira, tá? No meu MyDeck e lá no sinal roxo, né, tá? Do
analisador lógico. Tá? Bom, feitas as ligações elétricas, agora a gente pode ir para os softwares, então, os que estão no computador. Então, quando a gente liga qualquer coisa na porta USB do computador da gente, né, em princípio, né, tá, então, a gente consegue ver aqui no gerenciador de dispositivos do Windows, tá, que foi ligado alguma coisa. No meu caso aqui, ele aparece aqui, USB Serial Port com 12. Tá? E é isso que eu posso utilizar, por exemplo, para um software de comunicação serial. Tá? O software que a gente vai utilizar para comunicação serial nessa disciplina, nesse curso, tá, é esse aqui, o DocLite. Tá? É um software bastante simples, tá? E bem útil, tá? Bem didático, bem fácil de enxergar. Tá? Então, com esse software aqui a gente consegue enviar sequências de caracteres, tá? E receber elas também, se for o caso. Tá? No meu caso aqui, eu só fiz a comunicação então com a porta, eu só fiz a configuração então da porta com 12, coloquei lá os parâmetros de configuração, tá? Que a gente tem que fazer então. Os parâmetros da comunicação em nível de hardware, né? Que são taxa de transmissão, tá? Número de bits de dados, né? Os data bits, tá? Número de bits de parada, que são os chamados stop bits, tá? E se tem paridade ou não. Tá? Paridade é um serviço da camada de enlace de dados, tá? Que é para checagem de erro. Então, por isso que agora, nesse momento, eu não vou focar em paridade. Tá? Agora, no momento, eu só vou mostrar para vocês que eu configurei lá a taxa de transmissão em 9.600 bits por segundo, tá? Sem paridade. Aqui está a configuração. Tá? 9.600 bits por segundo, é o que é o baud rate, sem paridade, tá? Sem caractere de erro de paridade, 8 data bits e um stop bit. Tá? Aqui está configurado então dessa forma. Tá? Bom, e aqui eu configurei também alguns caracteres para a gente enviar, tá? Que dá para fazer isso nesse software aqui. Então, eu configurei que eu vou enviar o caractere com o número em hexadecimal 0. O outro caractere eu coloquei 55. Tá? Eu coloquei por gosto uma sequência de 01, 01, 01, 01, 01 para vocês verem, tá? Em binário. Tá? E o último caractere aqui eu coloquei, por gosto também, todos os bits em 1. Tá? Então, são 8 bits, né? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, né? Que seria o caractere FF em hexadecimal. Tá? Então, eu configurei isso para a gente conseguir capturar essa comunicação, tá? E ver o que está sendo realmente transmitido lá no meu hardware. Tá? Como é que a gente faz isso? Bom, configurado aqui a comunicação, tá? Os parâmetros de comunicação no software, tá? Eu aperto play aqui e agora ele está pronto para comunicar. Tá? Ele só vai comunicar alguma coisa quando eu apertar o botão aqui de enviar um determinado caractere. Por enquanto não vou enviar, só vou mostrar para vocês, tá? Que dá para a gente enviar. Eu vou utilizar um outro software da National Instruments, tá? Que é esse aqui, tá? O Continuous Management and Logging, tá? Para capturar os dados transmitidos. Tá? Para facilitar, eu vou colocar em janela menor aqui, né? Ou pelo menos tentar. Não dá muito certo, mas bom, a gente está vendo aqui que ele não está capturando no momento. Quando a gente apertar Start aqui, ele começa a capturar os dados. Tá? Então, eu vou apertar Start aqui para vocês verem. Tá? Ele captura lá o nível de tensão então, que eu tenho no meu pino TX em relação ao ground, que é o que eu estou medindo. Espero que vocês vejam aqui que está em 3.3 volts constante. Tá? Esse é o valor de linha ociosa. Tá? E no momento que eu envio alguma coisa, que eu vou enviar, por exemplo, o caractere 0, vocês esperam que venha aqui que passou um trem de pulsos. Ah, professor, parece um pulso só. Bom, pois é muito rápido, né? No nosso olho a gente não consegue enxergar o trem de pulso. Mandei um trem de pulso, vou mandar o outro e vou mandar o outro. São 3 agora. Tá? Vocês veem aqui que ele mandou então os 3 na sequência quando eu apertei. Vou parar, tá? A comunicação, a captura, tá? E agora vou visualizar esse arquivo aqui que foi gerado então por essa minha captura. Tá? Eu tenho um outro softwarezinho aqui da própria National,
também, que eu utilizo então para visualizar essas capturas, tá? E é isso que eu vou utilizar agora. Tá? Então aqui, esse é o softwarezinho, então um pequeno Virtual Instruments. Eu venho aqui, vou abrir lá o arquivo de captura que eu peguei, que é esse aqui, tá? E aí vocês veem tudo que foi capturado. O 3.3 volts, na verdade, está perto de 3.4 lá, e os 3 trens de pulso. Tá? Vamos ver o primeiro. O primeiro, se vocês lembrarem, quando eu apertei ali, né, seria o caractere 0. Tá? Estou aproximando aqui, tá? E aí vocês veem, opa, aqui eu vi, saiu do ocioso, da linha ociosa, foi para o nível 0 volts, tá? Ficou por um tempo e voltou para o 3.3. Aqui uma coisa curiosa que eu espero que vocês tenham percebido. Tá? Se eu mandar 8 zeros em sequência, com o start bit sendo 0 também, e o stop bit em 1, eu não consigo identificar quantos zeros tem aqui nessa captura. Tá? Eu só conseguiria identificar isso se eu soubesse o tempo, tá, de cada bit. Tá? Vocês veem que a codificação de linha aqui da comunicação serial TTL é unipolar, né? Então a gente tem ou uma tensão positiva ou 0. E aqui, bom, estão os 9 bits 0 em sequência. O start bit e os outros 8 data bits, que são tudo 0. Tá? Como eu mostrei para vocês aqui, né? 0. Tá? Então esse caractere aqui, 0. Se a gente vê em binário aqui, tudo 0. Tá? Que foi o que eu enviei no primeiro trem de pulsos. Aqui está claro para vocês, né, que a gente não tem como contar quantidade de bits. Tá? É por isso que é ruim a sincronia aqui, se a gente não sabe qual é o tempo de bit. Tá? Bom, vou rolar aqui para o lado. Espero que não tenha que rolar muito, tá? Na verdade isso demora muito, então eu vou parar e vou abrir o mesmo arquivo de novo. E vou fazer a aproximação. De novo. Tá? Vou pegar esse segundo trem de pulsos aqui, tá? Que é o valor, então, 010101, tá? Como eu mostrei antes, né? Aqui, tá? Então, que é esse aqui, né? 55 em hexadecimal. Vocês podem ver aqui em binário, 0101010101, ok? E aqui, bom, aqui fica bem claro, né? Tá? Que foi enviado, então, vários bits. Vamos contar, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou bem claro que tem 9 bits aqui. Quais são esses 9 bits, professor? O primeiro é o start bit, que sempre é 0. Depois vem os 8 data bits. Na sequência, least significant bit first, ou seja, o bit menos significativo primeiro. Qual é o bit menos significativo aqui? É esse. Esse 1 aqui. Esse 1. Depois o 0, depois o 1, depois... Então vai na sequência inversa, né? Vocês podem ver 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. E tem um último bit aqui, mas que não dá para ver, que é o stop bit, que ele tem o mesmo nível de tensão da linha ociosa, por isso que a gente não consegue enxergar. E aqui então tem um stop bit aqui sendo enviado. Ok? Bom, o mesmo problema de visualização que a gente tem para uma quantidade de zeros grandes em sequência, a gente tem quando a gente está visualizando uma quantidade de uns grande em sequência, que é esse caso aqui. Bom, aqui o que foi enviado nesse último trem de pulso? O caractere 255. Desculpa, eu escrevi errado aqui, é 255, né? Então tudo 1, né? 255 em vez de 225. Tudo 1, né? O que a gente consegue ver aqui? Olhando aqui. Bom, aqui tem um 0. E cadê os 1s, professor? Tudo na sequência aqui. Então deve ter 9 1s na sequência aqui. Os 8 data bits, mais o stop bit que tem sinalização 1. Ok, pessoal? O nível de tensão vocês conseguem ver aqui, próximo de 3.3. Na verdade ele está quase 3.4. Aqui tem um problema de calibração simplesinha. E vocês conseguem ver. Então, creio que tenha ficado claro essa questão de aquisição. Então, se a gente colocasse no osciloscópio, ia ver exatamente o que eu estou mostrando aqui para vocês. Bom, vamos fazer uma coisa aqui que eu acho interessante também mostrar,
que é analisar de forma lógica os dados. Tá? Para isso eu utilizo esse outro software aqui, o KingStVis, que está ligado justamente a esse outro hardware aqui, que é o analisador lógico. Tá? KingStVis. O que ele faz? Ele captura, tá, os caracteres que foram enviados se eu configurar ele da forma correta aqui. Então, no canal 0, disse que a tecnologia que está sendo utilizada é 3.3 volts, e aí ele tem aqui a transição que ele identifica, então, entre 0 e 1 é o threshold, que eles chamam, né, o limite, né, o limiar de operação aqui é 1.65, acima disso aqui ele entende como o nível lógico 1, né, tá? E aí eu vou fazer a captura. Aqui tinha a captura anterior, tá? Então esqueçam o que está mostrando aqui, tá? Vou fazer uma captura, aí já vou deixar ligado aqui em cima, porque a captura é em tempo real, né? Então, no momento que eu faço a captura aqui, eu tenho que enviar os bytes de novo, tá? Os caracteres de novo. Bom, foi enviado, tá? O que dá pra gente ver? Opa, professor, não mostrou nada, tá? Bom, eu utilizei um analisador aqui dizendo para ele, opa, eu quero que interprete essa captura como sinais seriais do tipo ART, no canal 0, utilizando 9600 bits por segundo, que é o baud rate, 8 data bits e 1 stop bit, sem paridade, com o tal do least significant bit first, que eu já havia comentado com vocês. Tá? Bom, ele interpretou e ele pegou 3 caracteres que foram enviados. O 0, que está aqui, vocês podem ver, né? Tá? Ele não contou esse primeiro aqui, porque ele diz que é o start bit aqui, depois eles têm os 8 data bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui ele também não conta, mas aqui está o stop bit. Tá? Para o caractere 55, ficou bem claro aqui que dá para vocês verem isso. Tá? E para o caractere FF, ficou bem claro aqui. Agora sim vocês conseguem ver os bits separadinhos. Certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar então sobre a demonstração então de níveis lógicos da UART. Agora, na sequência, eu vou mostrar outro tipo de captura. Tá? Era isso então. Vamos agora para o próximo. A próxima demonstração que eu tenho para mostrar para vocês é do padrão RS232. RS está para Recommended Standard, então padrão recomendável RS232. A demonstração é bem semelhante à anterior, tá? Então do ART. Tá? Ali eu utilizo o DocLite e o LabVIEW e o analisador lógico. Só que agora muda os níveis de tensão, né? Tá? Então, além do conversor USB para TTL, eu vou usar um conversor de TTL para RS232. Então faço interconexão de um com o outro e aí eu vou medir a minha transmissão no padrão RS232. Tá? E aí vocês vão ver a diferença. Assistam aí a demonstração para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona. Bom, pessoal, aqui eu montei o circuito já para fazer a demonstração, então, do padrão de comunicação RS232. Eu utilizo hardware semelhante ao que eu mostrei da UART, tá? Então, para aquisição, esse MyDeck aqui, então, da National Instruments. Para análise lógica, o analisador lógico, esse LA1010 da Kingst, tá? Ligado ao meu computador, então tem esse conversor USB nível TTL, tá? Eu troquei o jumper aqui para 5 volts, tá? E liguei nos pinos dele aqui, em vez de analisar o sinal aqui, eu vou analisar o sinal de saída de um conversor RS232, que é esse aqui. Então daqui sai TTL, entra nesse conversor, esse conversor transforma para padrão RS232. Vocês veem aqui o conector, então, aquele DB9, vou mostrar aqui para vocês, conector aquele DB9 que eu já havia mostrado, fiz a conexão aqui, para ficar um pouco mais fácil eu peguei aqui nos pinos macho, então conectei aqui tanto a minha ponteira do analisador lógico quanto da minha placa de aquisição. Tá? Então tá os dois aqui conectados então a saída aqui do meu conversor RS232, ok? Os pinos, tá? São aqueles que vocês conhecem, então a pinagem aqui é padrão. Então eu tenho que conectar aqui no pino
3 para ver a saída, né? Tá? No pino TX em relação ao terra, ground. Tá? Então, se a gente for ver lá, é exatamente isso que eu fiz. Tá? Então, peguei os pinos aqui, TX, que é esse marrom, e o cinza aqui, que está ligado, então, ao ground. Ok? E agora a gente pode analisar, então, utilizando os mesmos softwares. Tá? Então, tenho lá o Docklite ligado ao conversor USB TTL, tá? E vou enviar, então, os caracteres, tá? Conforme é o normal, né? Então, conforme eu envio aqui, ele é convertido primeiro para TTL e depois para RS-232. Tá? E vou adquirir aqui, então, aqui, né, no meu sistema aqui, os níveis de tensão, então, relativos ao RS-232. Iniciar a captura. Tá? Vocês podem ver que o nível de tensão aqui mudou, então está próximo de menos 9 volts, que indica a linha ociosa, então no RS-232 é o nível lógico 1. No momento que eu mando o caractere 0, então vocês veem aqui que passou um pulso, mandar o caractere 55 em hexadecimal e o FF em hexadecimal. Parar aqui e analisar agora esta captura. Tá? Abro o software aqui, o Virtual Instrument, vou abrir o arquivo de captura. Tá aqui a captura que eu fiz. Tá? Vocês veem aqui, primeiro caractere. Tá? Primeira coisa que vocês notam, então, os níveis de tensão, como eu havia falado. Então, aqui vem o ocioso, nível lógico 1. Tá? Depois vem o start bit, nível lógico 0. E como todo caractere, primeiro caractere, né, está em 0, aqui eu não consigo ver quantos bits são, tá? Mas pela lógica aqui estão o start bit e os 8 data bits em 0. E depois o stop bit, que é nível lógico 1. Ok? Isso fica mais claro na outra sequência. Vou carregar aqui de novo, né? Como eu digo lá para vocês, que assim é mais fácil. Pegar agora o segundo trem de pulso. Esse aqui. E aqui vai ficar bem mais claro, né? Os bits, então. Nível lógico ocioso. Start bit. 0. Desculpa. Isso. Start bit em 0. Tá? Isso. Start bit. Isso. Em 0. Depois 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Né? Que é na sequência do Least Significant Bit First. Tá? Que é os bits, então, que foi enviado, como eu havia mostrado para vocês anteriormente. Então, se eu estou enviando 0101010101, tá? Na verdade, ele envia de trás para frente. Então, é 101010101010, tá? Que é exatamente o que está aqui. E depois o stop bit no final, que não aparece, mas ele está aqui. Ok? A outra sequência de caracteres. Aqui, vou abrindo, né? Terceiro trem de pulsos. Tá? Vocês veem, então, um único bit nível lógico 0 e depois todos os outros estão em 1, como é exatamente o que eu enviei. Tá? Todos em 1 aqui. Ok? Então, aqui, linha ociosa, start bit, que tem nível lógico 0, e aí todos os data bits em 1 e o stop bit também em 1, como é o padrão. Tá? Então fica claro aqui para vocês que os níveis de tensão mudaram, né? Tá? Então sinalização no nível lógico 1, é entre menos 3 e menos 15 volts, né? No caso aqui eu estou medindo próximo a menos 9, né, volts, né? Que sinaliza então o nível lógico 1. E aqui, nessa ponta aqui, então próximo de 9 volts, é a sinalização do nível lógico 0, tá? Desculpa, 1. Desculpa, falei. Não, enganei de novo. Nível lógico 0, tá? Tensão positiva. Caracterizando justamente a codificação polar, né? Tá? Que é a codificação de linha polar, como eu havia comentado anteriormente. Ok? Então, a gente tem como capturar também a questão lógica. Tá? Então, isso eu vou mostrar agora. Tá? Então, pego o mesmo software, aquele
para análise lógica, tá? Configuro aqui o meu analisador, tá? Coloco aqui a taxa de transmissão que eu estou enviando, então 9.600 bits por segundo, 8 data bits, 1 stop bit sem paridade, tá? Least significant bit first, e aqui, pelo analisador lógico, ele detecta só a parte positiva, a porção positiva, né? Tá? Do sinal. Então a porção negativa ele simplesmente ignora. Tá? Então por isso que eu coloco aqui invertido, porque o RS232 é invertido, né? O 1 é com tensão negativa, o nível lógico 1 é com tensão negativa, e o nível lógico 0, tá? É com tensão positiva. Tá? Como eu vou entender invertido aqui, né? Tá? Então, por esse analisador lógico, entender da forma correta, né? Já que ele vai pegar só a porção positiva, né? Tá? Então, o que ele vê lá de 0, na verdade, é 1, e o que ele vê de 1... Não, desculpa, o que ele vê de tensão negativa é 1, e o que ele vê de tensão positiva, né, é 0, né? Por isso que para ele entender exatamente isso. Então, vou capturar aqui, vou mandar os 3 caracteres de novo, né? Porque ele tem que ser na hora que eu estou enviando. E aqui a gente vê, então, exatamente da mesma forma que no experimento anterior. Ok? Bom, pessoal, creio que tenha ficado claro, né? Então, as características do TTL e do RS232 em termos de sincronia de bit, né? A questão de start-stop bit, tempo de bit, sinalização dos data bits, né? Ordenamento, né? Exatamente igual. O que muda só é os níveis de tensão. Tá? Então não tem como a gente pegar um equipamento que comunica com o RS232 e querer ligar num equipamento que se comunica com o ART TTL. Tá? Por quê? Os níveis de tensão são diferentes, então não vai dar certo. Tá? A gente precisa utilizar um conversor, tá? como este que eu estou mostrando aqui para vocês. Esse conversor aqui faz essa conversão, então, de RS232 para nível TTL. Ok? Certo, pessoal. Agora vamos para a próxima demonstração. Outra demonstração de outro padrão serial é o do RS485. Tá? Esse aqui é um padrão, então, que não é full duplex. Tá? Ele é half duplex, tá? Por natureza. Tá? Eu vou fazer de novo na ponta do conversor RS232, lá botar um conversor RS232 para RS485. E aí eu vou medir o sinal entre os pinos diferenciais, então, do RS485, que é o A e o B. Tá? E aí vocês vão ver a diferença e a comparação do RS485 para o RS232 e o WART. Ok? Assistam a demonstração, por favor. Bom, pessoal, a próxima demonstração que eu tenho aqui para mostrar para vocês, então, é o padrão RS485. Tá? Adicionalmente, então, ao conversor USB TTL RS232, eu tenho RS232 para RS485. Tá? Então, fiz a ligação aqui, vocês podem ver. Aqui está o cabo, tá? RS232, tá? Ligado no conversor que vai de RS232 para RS485. Aqui eu tenho os pinos data mais e data menos, tá? Na verdade aqui eles chamam aqui A e B, né? Tá? Esse data mais e data menos A e B, às vezes eles confundem, tá? Tem uns fabricantes que colocam A para o sinal positivo, digamos assim, e B para o sinal negativo, e outros que colocam exatamente o contrário. Tá? Então, às vezes é meio ruim de descobrir isso. Mas com tentativa e erro a gente acaba descobrindo. Tá? Então, o que eu fiz? Liguei aqui, então, o meu hardware de aquisição entre o A e o B, porque é um sinal diferencial, né, como eu havia mostrado para vocês no RS485. O analisador lógico também vai fazer entre A e B aqui. E vamos ver, então, como é que fica o sinal. Tá? Vamos lá. Se eu pegar, então, o mesmo software, tá? Vou limpar aqui, tá? E pegar o mesmo software para aquisição, tá? Vou ligar aqui.
vocês podem ver que o sinal então está ocioso em torno de 4,2 mais ou menos, 4,5 volts, tá? Esse é o nível lógico 1, tá? No RS485, tá? Então vou mandar os caracteres, ó, vocês podem ver lá, aqui é outro caractere e aqui é outro caractere. Foi mandado os 3 caracteres, vou parar a aquisição e vou analisar agora. Vamos ver? Vou abrir o arquivo aqui da aquisição. Vocês podem ver. Tá? Primeiro, então, é um bit, né? De nível lógico todo em 0, né? Tá? No caso aqui, ficou meio feio. Até vocês podem ver que tem essa distorção aqui. Tá? Isso porque minha rede aqui ela não está com terminações, tá? Então, normalmente a gente precisa de terminações para uma rede diferencial RS485, tá? Mas para fins didáticos aqui, eu tenho como mostrar, e mesmo assim, mesmo o sinal estando bem feio, assim como vocês estão vendo aqui, tá? Igual os hardware ainda conseguem identificar o que está sendo enviado. Então, o nível ocioso, start bit, né? Em nível lógico 0, e uma sequência de zeros, e depois o stop bit, tá? Vocês podem ver que os níveis de tensão aqui ficaram os dois em positivo, tá? Então, em tensão positiva, né? Então, vocês podem ver aqui 4,5 volts, aproximadamente, para nível lógico 1, tá? E meio volt para nível lógico 0, tá? Tá um pouco pior do que eu pensava, tá? Mas o importante é que tem a diferença, tá? Então, a diferença aqui normalmente que a gente tem esse limiar aqui, tá? Então 2 volts, tá? Abaixo de 2 volts normalmente é entendido já como 0, tá? E acima de 2 volts já é entendido como 1. Tá? Vocês viram que não chegou bem ao limite que eu expliquei para vocês, que era menos 200 milivolts, mas o hardware já entende já que tem diferenças, ok? Tá? Então aqui está a primeira sequência de zeros do primeiro caractere. Aqui a sequência de zeros e uns. Tá? Vocês veem que ficou feio também, ó. Mas aí tá. Mesmos níveis de tensão. Tá? Então, 4,5 lá, próximo 4,5 e próximo a meio volt, né? Aqui então tá 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Tá? Então, o start bit em 0, depois a sequência de 01, 01, 01, 01, 01, 01, que é o 55 em hexadecimal, na ordem inversa, né? E depois o stop bit. E por último lá, o último trem de bits, né? Com o caractere, tá aqui, né? Bem fininho, vocês podem ver então, tá? 1, e aí 0, e aí o resto tudo em 1, né? Como é bem exatamente o que foi enviado aqui que eu mostrei para vocês, tá? E só para terminar a demonstração, vamos fazer análise lógica também, né? Então, mesma coisa, vou limpar aqui, tá? E abrir o analisador lógico, tá aqui, tá? Vou capturar e mandar os 3 caracteres, tá? Configurei aqui para analisar como se fosse o AT RS232 e RS485, na verdade, tanto faz, né? Tá? Deixei as mesmas configurações, só não deixei que nem o RS232, porque não é invertido, tá? E o limiar aqui é que importa, ó. Vocês estão vendo o limiar aqui, 1.58 volts. Então, acima de 1.58 ele entende já como 1, abaixo de 1.58 como 0, tá? Daria para eu mudar aqui, tá? Eu não mudei porque ele já está entendendo, tá? Então, você pode ver aqui que os caracteres já foram identificados, tá? Então, da mesma forma que o outro, tá? Creio que eu não expliquei isso, né? Mas dá pra gente medir aqui também o tempo de bit, né? Tá? Então, dá pra ver bem claro aqui, né? Tempo de bit, vocês podem ver ali, 103 microsegundos, né? Se vocês fizerem o cálculo lá vamos pegar aqui o 55, que é mais fácil de ver. Tá? Aqui as medidas, ó. Então, 103 microsegundos, 104 microsegundos,
103.9, então ficou algo próximo 104. Ó. Tem uma pequena variação, tá? Isso é comum, a gente tem em hardware, uma pequena variação, tá? Mas se vocês colocarem lá na calculadora, então, 103 microsegundos, né? Tá? E inverterem, né? Vamos tentar fazer isso agora. Vou colocar aqui para vocês. Então, se eu colocar aqui na calculadora, 104 microsegundos, né? Tá? Vamos achar aqui. Microsegundo seria na menos 6, né? Isso. E inverter, né? Cadê o inverte aqui? Inverter, né? Opa! O que eu fiz? Acho que eu pus errado as coisas, pessoal. Desculpa. 104 microsegundos na menos 6. Não é assim que se faz isso aqui? Tá, vamos lá. Então é 0,000 104, né? Que é a ideia do na menos 6 microsegundos, né? Se a gente inverter isso, né? Tá? Vai dar próximo lá do 9.600 bits por segundo, tá? Do 9.615, ok? Assim a gente descobre o baud rate também, né? Tá? Que foi configurado lá como 9.600, vocês podem ver aqui, né? Ok? Então, espero que eu tenha mostrado para vocês aqui a ideia de sinalizador de início, sinalizador de fim, né? Para comunicações assíncronas, tanto o TTL da UART, né? Tá? Quanto o RS-232, quanto o RS-485, são todos meios de comunicação assíncronos, tá? Todos eles, então, têm um start e um stop bit no início de um caractere, tá? E todos eles, né, tá, tem essa ideia dos data bits, configuração dos data bits, tá? Normalmente a gente pode configurar com 7 data bits, 8 data bits ou 9 data bits. O mais comum é a gente utilizar 8, porque dá exatamente um byte, né? 8 bits, um byte. Tá? E se a gente quiser transmitir mais que um caractere, professor? Bom, daí vira uma sequência, né? Tá? Vamos criar aqui um para mostrar para vocês. Digamos que eu queira mandar, tá, o meu nome, tá? Pela serial. Vocês podem ver aqui, F, R, E, D, E, R, I, C, O, né? É uma sequência de caracteres. E aqui eu utilizo a codificação de caracteres ASCII. Um pouco mais para frente eu vou explicar isso para vocês. Tá? E aí isso vira uma sequência de bytes com a codificação ASCII. Vocês podem ver aqui. Em hexadecimal seria 66, 72, 65, 64, 65, 72, 69, 63 e 6F. E, bom, vou enviar isso aqui só para vocês verem. Capturando. Envio. Ele está capturando aqui ainda, né? E vocês vão ver aqui, então, que pela análise dele, ele pegou exatamente os bytes, ó. Um na sequência do outro. Então, vocês podem ver aqui, terminou um caractere, o 66, que é o primeiro, 72, logo na sequência, 65, logo na sequência, e assim por diante. Tá? Vocês podem ver que é vários caracteres, um atrás do outro. Cada caractere, e isso é importante vocês entenderem, tá, pessoal? Cada caractere vai ter um start e um stop bit, tá? Então, não importa quantos caracteres vocês enviem, todos eles vão ter um start e um stop bit, tá? Para comunicações seriais essas assíncronas, tá? Normalmente a gente também utiliza bit de paridade, tá? Aqui não está configurado bit de paridade, mas se tivesse, ia ter um bit adicional aqui em cada caractere. Então, cada caractere ia ter o bit de paridade. Mais para frente, na camada de enlace de dados, eu vou mostrar isso para vocês. Ok? Bom, pessoal, creio que dá para vocês brincarem, tá, bastante sobre isso, tá? Tem outros softwares que dá para a gente configurar, inclusive até uma porta serial simulada, tá? Vocês têm como configurar também o Arduino para mandar sinais seriais, tá? E daí depois vocês capturarem, por exemplo, aqui no Docklite também, tá? Então, são várias formas aí que vocês podem ir brincando, tá? Então, por enquanto, nas demonstrações que eu tenho é mais esse nível físico, né? Então, por isso que eu estou mostrando sinal de tensão, né, especificamente, e como que esse sinal de tensão se comporta no tempo, tá? Lá na camada de enlace de dados eu vou mostrar como é que esse sinal lógico pode ser interpretado.
tá? Então, daí eu vou esquecer mais como é que está sendo transmitido isso e vou focar só nos bits lógicos, tá? A última demonstração que eu tenho para mostrar para vocês é sobre o CAN, tá? O barramento CAN, tá? Esse é bastante curioso, também muda um pouco os níveis de tensão, obviamente, tá? Ele continua sendo diferencial, que nem o RS485, tá? E ele também é half duplex, tá? A comunicação aí com o computador é um pouco diferente, tá? Em vez de utilizar o conversor USB para TTL, eu vou utilizar um Arduino, tá? Ligado ao computador, tá? E vou ficar monitorando então a comunicação do Arduino, tá? Com o computador e medindo, né, tá? Os níveis de tensão pela linha de comunicação, que é o CAN High e o CAN Low, da saída do módulo CAN ligado ao Arduino. Interessante mostrar para vocês também aqui que a comunicação do Arduino com o módulo CAN é utilizando a interface SPI. Tá? SPI é posso dizer que é concorrente, assim, é um outro padrão de interface para microcontroladores. Tá? SPI está para Serial Peripheral Interface, então a interface de periféricos seriais. Tá? Diferentemente do UART, que tem pino para transmissão, pino para recepção, tá? e o ground e o VCC, né? Tá? O SPI tem 4 sinais de comunicação, tá? Porque ele manda lá o que a gente chama de clock, né? Um canal específico para o clock, outro canal para o chip select, que a gente chama, que é embarramento, né? O SPI, então a gente pode ligar mais de um dispositivo nesse mesmo embarramento. O chamado master out, ou o sinal MOSI, e o master in, tá? Que é do recebimento, então, de um escravo, né? O sinal MISO. Tá? Então, esses condutores estão ligados ao módulo CAN, além do VCC e do GNDL para alimentação. E o que a gente vai medir é entre CAN High e CAN Low. Assistam a demonstração ali para ter uma ideia de como é que funciona o CAN, que é bem interessante, pessoal. Então, pessoal, aqui eu montei então o circuito elétrico, então, com os elementos envolvidos para demonstração do barramento CAN. Tá? De praxe, então, temos a placa de aquisição, MyDeck, tá? 2 Arduinos, tá? E 2 módulos de comunicação CAN. Tá? Professor, por que está usando o Arduino? Não dá para usar direto o computador? Tá? Esses módulos de comunicação CAN aqui, eles têm interface SPI. Tá? Infelizmente eu não tenho conversor de USB para SPI, então eu tenho que usar o Arduino que tem essa interface de comunicação SPI. Tá? Vocês podem ver aqui pelos contatos, né, que eu deixei aqui, ligados então do Arduino para os módulos. Tá? Bom, através dessa comunicação SPI, então, que é Serial Peripheral Interface, tá? A gente tem daí o barramento CAN construído. Tá? O barramento CAN vocês podem ver aqui pelo fiozinho, então, vermelho e amarelo. O mesmo vermelho e amarelo que entra aqui no na minha placa de aquisição. Tá? A comunicação CAN se dá através de um sinal de tensão diferencial entre o CAN High, que a gente chama, o HA, e o CAN Low, tá? Que é o L. Tá? O CAN High tem o sinal no fio vermelho aqui e o CAN Low no fio amarelo. Tá? É justamente o que eu estou utilizando aqui para aquisição na minha placa de aquisição. Então o CAN High está na ponteira, digamos assim, positiva, e o CAN Low aqui está no meu ground, né? Tá? Então eu vou ver exatamente a diferença então entre CAN High e CAN Low, que é justamente como que o CAN funciona, ok? Bom, ligado a esse Arduino aqui eu tenho 2 programas, né? Então esse Arduino aqui está programado como transmissor, tá? De uma mensagem CAN, e esse Arduino aqui está programado como receptor de uma mensagem CAN. Tá? Eles fazem isso autonomamente, tá? Eles estão sendo alimentados pelo meu computador aqui através da interface
USB, tá? E ao mesmo tempo que eles mandam mensagem pelo barramento CAN, eu peço para eles enviarem uma informação por serial, tá? Então eu tenho como ver a informação, o que está sendo enviado pelo transmissor e o que está sendo recebido pelo receptor através da serial, tá? Então o que o transmissor vai enviar, ele diz, ó, eu estou enviando tal coisa, tá? E aí ele envia pelo barramento CAN e o receptor aqui, tudo que ele receber pelo barramento CAN, ele replica aqui na porta serial para eu ter uma ideia do que foi recebido. Tá? Eu não sei se vocês conseguem perceber, tá? Mas a sinalização aqui é o transmissor envia uma coisa e liga o LED aqui do outro receptor após o recebimento. Tá? É justamente essa a ideia, é bem simplesinho. Tá? Então vou mostrar aqui para vocês o que tem na serial então dos Arduinos. Tá? Esse aqui é a serial do receptor, tá? E aqui a serial do transmissor. Tá? No momento que eu inicio a serial aqui, geralmente ele reseta as iterações. Então vocês estão vendo aqui iteração 0 e em algum momento aqui que estava em 73 foi para a iteração 0 e começou tudo de novo, né? 1, 2, 3. A mensagem está sendo enviada a cada 5 segundos, tá? Que é o que eu configurei. Tá? E ele está fazendo o quê? Está ligando e desligando o LED da placa do Arduino. É essa a ideia, tá? É bem simples. Parei que eu acabei deixando coisa na frente, né? Desculpe. Agora vocês conseguem enxergar, né? Tá? Então o transmissor aqui manda, eu estou na iteração do loop 11, desliga o LED. E o que foi recebido aqui? Interação 11, desliga o LED. Tá? Bem isso. Tá? O que foi recebido lá pelo receptor. Tá? Mas o que nos interessa aqui não é ver a mensagem lógica em si, e sim a captura, tá? Desse sinal no meio físico. Tá? É por isso então que eu utilizo de novo isso aqui, vou fazer a captura, tá? Vocês podem ver que está em 0, uma hora ela tem um trem de pulsos e outra hora tem outro trem de pulsos, vamos deixar só 2. Tá? Vou abrir aqui esse arquivo de log que eu acabei de gerar. Não é esse, tá? Vou abrir de novo. Esse aí já estava carregado. É esse aqui, quase igual, tá? Mas a ideia é mostrar o que eu recém capturei. E aí o que a gente consegue ver? Bom, primeira coisa que vocês veem aqui, né, pessoal, é que a comunicação é mais complexa aqui no serial, tá? Porque são mais bits, tá? Então, o CAN aqui ele está transmitindo a 50 kilobits por segundo, então mais rápido do que a gente estava utilizando na serial, tá? Mas mesmo assim meu sistema de aquisição aqui conseguiu pegar. Tá? Outras coisas que vocês percebem, tá? Níveis de tensão, então 0 e algo próximo a 3.7 volts. Tá? Lembrando que é a diferença de CAN high para CAN low. Tá? O sinal ocioso aqui é em 0, tá? E aqui a gente tem o que a gente chama de Start of Frame, início do quadro. Tá? Eu não expliquei para vocês ainda o que é quadro, tá? Porque quadro, na verdade, a gente vai ver que é um serviço, a construção do quadro, né, é um serviço da camada de enlace de dados. Tá? Então, uma camada acima do modelo ISOS, né? Mas o que eu acho interessante mostrar aqui para vocês é justamente essa. Sinalização de início de quadro e sinalização de fim de quadro. Tá? Então tem esses elementos de sincronia aqui. Tá? E vocês podem ver também que segue uma codificação de linha também, tá? Na característica aqui unipolar, né? Um valor positivo e outro valor 0. Tá? O CAN é bem curioso que ele tem algumas regrinhas, tá? Para os bits. Tá? Eles não chamam bits de bit nível lógico 0 e nível lógico 1, tá? Eles chamam de bits dominantes, que é equivalente ao nível lógico 0, e bits recessivos, equivalente ao nível lógico 1. Tá? Tudo isso porque ele tem lá uma tecnologia que é chamada de Wired AND. Então, a operação lógica AND, né, seria a operação lógica E no fio. Tá? Tudo isso a gente vai ver um pouco mais para frente, lá no fim da disciplina, na verdade, tá? Quando a gente estudar o barramento CAN. Por enquanto aqui eu quero mostrar só para vocês que tem essas características então de
de inicialização, né, do quadro e finalização do quadro, que são serviços da camada física, codificação de linha e níveis de tensão. Tá? Seja qual for a interface de comunicação que a gente escolher, tá? Sempre vai ter essas características. Tá? Então, que são, obviamente, serviços da camada física do modelo ISO-OSI. Certo, pessoal? Tá? Só para vocês terem uma ideia, então, essa comunicação SPI, tá? Ela é semelhante à comunicação UART que a gente tem, tá? Só que é uma que é uma alternativa, tá, ao UART em microcontroladores. Tá? Normalmente, microcontroladores têm interface UART, SPI e I2C. Tá? É o caso do Arduino, tem esses três. Tá? Para esses módulos, o que é utilizado é a interface SPI com o microcontrolador Atmega do Arduino. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro essas questões da interface física, então, e por consequência, serviços da camada física do modelo ISO-OSI, tá, para vocês. É essa demonstração, então, do barramento CAN. Bom, por fim, depois das demonstrações, tá, eu gostaria de comentar com vocês, então, que normalmente para a parte de engenharia de controle e automação, tá, a gente programa sistemas que a gente chama de sistemas embarcados, tá, que vão ser utilizados depois para automação, tá, e de sistemas, né? Então, muitos microcontroladores ou circuitos integrados possuem possibilidade de comunicação usando diferentes meios físicos. Eu fiz demonstrações para vocês, né? Para identificar, então, esses meios físicos, basta procurar nas informações do dispositivo, o que a gente chama de datasheet, ou Technical Reference Manual, então manual de referência técnica, por o que a gente chama de interfaces de comunicação. Lá não vai estar meio físico de comunicação, vai estar interfaces de comunicação, tá? É essa nomenclatura que é utilizada para isso. Então, Communication Interfaces, tá? E nas especificações dessa interface, tá? Daí vai estar lá explicado, é um microcontrolador que tem interface SPI, tem interface UART, tem interface I2C, por exemplo, que é um outro meio, e tem interface CAN, por exemplo. Tá? É bastante comum a gente encontrar isso. Ou ainda menos comum, mas conforme está evoluindo os microcontroladores, né, tem interface Ethernet também. Tá? Ou tem interface Wi-Fi. Tá? Isso vai estar escrito lá no datasheet do equipamento que vocês vão pegar. Vão pegar então para programar. Tá? Então, é o caso, por exemplo, de um Arduino, tá? Que é um microcontrolador bastante utilizado aí por alunos em projetos de disciplinas e na engenharia de controle e automação. Tá? O Arduino lá tem um microcontrolador. Tá? Esse exemplo aqui, que é um dos Arduinos mais baratinhos que tem, o mais comum, tá? Que é o Arduino Uno, tá? Ele tem um microprocessador lá que é o Atmega 328. Tá? Vou abrir o datasheet dele aqui para vocês. Só um pouquinho. Tá? Então aqui está o datasheet dele. Tá? E aí vocês veem então. Ó, microcontrolador de 8 bits. Tá? Bom, arquitetura aqui, low power. O que vocês podem ver mais? Tá? Número de instruções, arquitetura 8 bits, né? Tá? E aí, aqui vocês vão procurar, ó, o que ele tem? Periféricos, vai estar aqui, né? Quantos canais PWM, quantas entradas e saídas tem, tá? E aqui vai ter, ó, Programmable Serial USART, tá? Que é o que eu falei para vocês. Então, Universal Synchronous and Asynchronous Receiver Transmitter. Aí tem Master Slave SPI Serial Interface e Byte Oriented Two-Wire Serial Interface, ou que é chamado de I2C, tá? Então, vocês veem claramente que tem isso nos
nos microcontroladores, tá? Então, bom, aqui vocês já sabem, então, que se vocês precisarem de uma comunicação com o Arduino, vocês vão ter que usar essas que o microcontrolador tem aqui, ok? Bom, vamos para outro, então. Tá? Tem muitos outros microcontroladores. Aqui é outro exemplo, né? O Arduino Mega, né? Que é uma versão do Arduino, né? Com poder de processamento maior, então um processador melhor aqui, né? Microcontrolador maior, tá? Mais entradas e saídas e possivelmente também mais periféricos, tá? Vocês podem ver aqui, então. Opa, diminuiu um pouquinho. Tá? Aqui no datasheet dele vai dizer, opa, tem 4 artes, tá? Tem SPI e tem I2C também, tá? Então, interessante vocês verem que tem isso. Tá? Se vocês pegarem outro microcontrolador, tá? Tem aqui o TIVA, né? Texas Instruments TIVA, tá? Esse aqui, tá? Bom, bem mais complexo, né? Vocês podem ver aqui tem um microcontrolador ARM, né? Aqui tem uma interface, opa, essa interface aqui eu conheço, professor. É da Ethernet, né? Vamos ver se está escrito lá. Tá? Então, lá no TIVA. Só um pouquinho. Deixa eu me achar aqui. Vai estar, ó. Serial Communication Peripherals. Ó, aqui que tem. Tá? Vai dizer lá. Tem Ethernet, tem CAN, tá? Tem 2 USB, tem 8 arts, tá? Com infravermelho, inclusive. Tá? Tem 2C e 2C, tá? E tem o que eles chamam aqui de SSI, tá? Que é semelhante ao UART, só que é síncronos, tá? Quad síncronos, aqui eles chamam, né? Tá? E tem, bom, a especificação aqui do que tem no Ethernet, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Conforme a gente vai aumentando a complexidade dos microcontroladores, né? Vai aumentando também as interfaces de comunicação, ok? Bom, mais simples aí, só CIs que são utilizados somente para comunicação, tá? Que daí não são microcontroladores, tá? Tem esse aqui, ó, transceiver, tá? Então é um que faz a transposição, né? Transceiver para adequação física do sinal, transceiver RS232. E aqui tem o MAX232 da Maxim. Vou abrir aqui para vocês. Aqui o que ele diz, aqui o datasheet dele, tá? Em algum momento aqui ele vai dizer, né, tá, que ele consegue fazer a conversão, então, de nível TTL para RS232 em 2 linhas, tá? É justamente essa a ideia. Vocês veem aqui, então, de 2.35 a 5.5 volts para nível RS232. É bem essa a ideia do que esse CI faz, tá? Bom, aqui tem os níveis, né? Explicando mais ou menos o que é a pinagem do funcionamento e as entradas, né? Desse CI. É um CI bem simplesinho que tem naquele conversor RS232 que eu mostrei na demonstração, tá? Bom, como é que a gente faz normalmente a configuração, tá, de uma interface de comunicação ou de um hardware, né, de comunicação com o serviço da camada física? Então, para se utilizar um determinado meio físico para uma aplicação, muitas vezes é necessário configurar. Na demonstração lá dos meios seriais, eu sempre mostrei para vocês ali que tem que configurar taxa de transmissão, número de data bits, quantos bits de parada tem, tá? E tem outras configurações que daí às vezes são do nível na camada de enlace de dados, né? Mas básico, né? Taxa de transmissão e o número de data bits e o número de bits parada. Sempre com um start bit, né? Exemplos, então, tá, de softwares que fazem essa configuração do hardware. Tá aqui, então, o Docklite, que eu mostrei na demonstração, tá? E para quem não tiver nenhum hardware de comunicação serial e quiser brincar com porta serial, tá? Que dá, tá? Tem esse software aqui, o né? Então, o chamado NuPort, tá? Que é um que emula porta serial no computador de vocês. Tá? Então, vocês não precisam nem ter uma USB para fazer isso. Tá?
Então ele emula que tem uma porta serial, então virtual, tá? E aí tem como vocês fazerem a conexão de um software que utilize a porta serial para outro software que utilize a porta serial. E aí vocês têm como comunicar de um para o outro virtualmente. É bastante interessante, tá? Esse COM0COM, o Newport Software, tá? Ele é um software livre, tá? Então lá no Moodle eu vou deixar o link para vocês, tá? Para quem não tem acesso ao Moodle, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E tem um outro software que é derivado desse COM0COM, que é o Ultima Virtual Serial Ports, tá? Que é um software bem didático, bem fácil de mexer, tá? Pena só que ele é shareware, tá? Então vocês têm como usar ele por 30 dias, depois ele bloqueia, né? A não ser que vocês comprem a licença, tá? Também para configuração, né? Vocês podem utilizar, quem tem posse aí de um Arduino ou do microcontrolador que faz a comunicação serial com o computador, via USB, por exemplo, tá? Pode utilizar a própria interface serial do Arduino. Lá tem um Serial Monitor, né? E aí lá vocês conseguem fazer a comunicação, inclusive, com o Arduino através daquela interface. Então, o próprio Arduino IDE, né? Que é o Integrated Development Environment, tá? Do Arduino, utilizado para programação, vocês têm a possibilidade de usar a comunicação também. Ok? Bom, pessoal, também, né, como existem múltiplos meios físicos, né, e às vezes a gente quer conectar um microcontrolador que tem uma interface de comunicação com outro microcontrolador que tem outra interface de comunicação, muitas vezes a gente pode utilizar conversores, tá? Então, como existem muitos meios físicos e padrões de interface de comunicação diferentes, para se transpor ou para se conectar, né, um padrão a outro padrão, muitas vezes são utilizados conversores, tá? O termo, na verdade, aqui na parte de redes, tá? Desses conversores é o chamado bridge, tá? Ele faz a questão de bridge, ponte, de um padrão de comunicação para outro, tá? Exemplos: conversor USB para serial TTL, que eu mostrei na demonstração, conversor USB para RS-232 e RS-485, tá? Eu não mostrei especificamente esse, né, mas tem conversores assim, né, então que não fazem o pulo do TTL para depois RS-232, para depois RS-485, pode ser USB para RS-485 direto. Tem conversor RS-485 para radiofrequência, tá? Bem comum também, né, 2.4 GHz ou 4.33 MHz, é bastante comum, tá? Vocês comprarem lá um conversorzinho que faz isso. Tem conversor USB para Ethernet, tá? Alguns modems aí de provedores da internet, inclusive utilizam isso, né? Tá? Tem conversores de USB para o padrão de comunicação industrial, que é o HART, tá? E aí esse conversor é chamado de modem HART, tá? E tem aqueles que fazem conversão de UART para CAN, tá? Esses normalmente são chamados ou módulo CAN ou transceiver CAN, tá? Depende muito ali de quais as funcionalidades que ele tem do CAN. Se ele quer só fazer a parte física, aí é chamado de transceiver, tá? Se ele faz a parte de enlace de dados também, que é o que a gente vai ver depois, tá? Ele daí já é chamado de módulo CAN. Tá? Aquele que eu mostrei para vocês lá, na verdade, ele é um módulo CAN junto com o transceiver. Tá? Se não me engano, na figura eu mostro ali também, né? Tá? Que ele tem os dois CIs. Se eu não mostrar agora, lá no final da disciplina, quando a gente vê CAN, tá? Eu vou mostrar. Tá? Não se preocupe. Tá? E com isso, daí a gente fecha o conteúdo teórico do modelo, camada física do modelo OSI, tá? E para a próxima videoaula, a gente vai ver a camada de enlace de dados, que está acima, tá? No modelo ISO-OSI, tá? É óbvio que a camada de enlace de dados não faz os mesmos serviços da camada física, faz outros serviços completamente diferentes e usa os serviços da camada física para transmitir os seus dados, tá? Então, no caso ali, lida com a camada de enlace de dados, lida com
que a gente chama de quadros, frames de dados, tá? E as principais funções são endereçamento físico e estratégias de acesso ao meio de transmissão ou recepção, principalmente quando esse meio é compartilhado. Aí tem todas as regrinhas lá para eu mostrar para vocês essas regrinhas de disputa, né, pelo meio compartilhado. Certo, pessoal? Era isso então para a videoaula de hoje, tá? E com isso a gente fecha a camada física do modelo OSI. Próxima videoaula, veremos a camada de enlace de dados. Até mais, um abraço.